Êxodo capítulo 31. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Versículo 18. Moisés já estava para completar 40 dias em que estava no monte Sinai. Este foi o número de dias em que permaneceu ali na presença de Deus, recebendo dele todas as instruções sobre a construção do santuário e também as suas leis. Mas antes de descer e retornar ao acampamento, o Senhor lhe falou acerca do artífice e dos homens que ele capacitaria para a realização de sua obra, bem como sobre a observância do sábado como um santo dia de descanso. Mesmo a obra da construção do santuário deveria ser interrompida, a fim de que pudessem guardar o sábado do Senhor. A obediência ao 4º mandamento do Decálogo foi instituída por Deus como um sinal entre ele e seu povo. O fato de Bezalel ter sido escolhido para tão nobre e santo ofício revela que era um homem consagrado a Deus e que buscava fazer a sua vontade. Nenhum trabalho é sem valor quando empreendido segundo a habilitação do Espírito Santo. Nenhuma lida humana é de menor importância quando aplicada para a glória de Deus. O mesmo Senhor que ordenou: 6 dias se trabalhará, é o mesmo que promete capacitar a todos os que o buscam com inteireza de coração. O 4º mandamento, ao contrário do que muitos julgam, é uma lei trabalhista que inclui o dever do serviço e o direito do repouso. É o reconhecimento de que o legislador é o nosso Criador. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Da mesma forma que Deus fez separação entre as coisas santas e as comuns, como Criador da semana de 7 dias, Ele separou o sábado como um dia santo, separado dos demais, com uma finalidade muito especial, para que conheçamos o Senhor, que nos santifica. O sábado é um dia de encontro especial com o nosso Criador. É um dia de bênção e de santificação. É a coroa da semana. Afirmar que outro dia pode receber a mesma honra do sábado é teoria humana e não vem de Deus. Sem contar com os vários textos no Antigo Testamento, existem mais de 50 referências sobre o sábado só no Novo Testamento, e nenhuma, repito, nenhuma autoriza o homem a observar outro dia que não seja aquele que o Senhor chamou de santo e de seu santo dia. Isaías capítulo 58, versículo 13. Da mesma forma que o Espírito Santo capacita os homens ao trabalho, também os chama ao seu santo alento. E quando aprendemos o significado da expressão dedo de Deus, entendemos melhor a afirmação anterior. Nos evangelhos de Lucas e de Mateus, encontramos o relato da cura de um endemoniado mudo. E ao Jesus ser acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo poder de Satanás, a sua resposta esclarece o que estamos tentando compreender. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Lucas capítulo 11, versículo 20. Então, no relato de Mateus, encontramos o significado desta expressão. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus capítulo 12, versículo 28. Ou seja, os 10 mandamentos foram escritos pelo Espírito Santo em pedras, e hoje precisamos permitir que Ele os escreva em nosso coração, como está escrito. Estando já manifestos como carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Amados, estamos vivendo nos últimos instantes deste planeta de pecado. Logo, seremos libertos do cativeiro de Satanás e levados para Canaã celestial. O sábado do 7º dia é um lembrete constante de que o Senhor é o nosso Criador
e que Ele nos proveu perfeito livramento e descanso em Cristo, nosso Salvador. Aquele que no princípio criou os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, Êxodo capítulo 20, versículo 11, prometeu voltar e criar novo céu e nova terra, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E Ele deseja operar em nós o milagre da recriação, nos enchendo do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, para que a nossa vida seja para louvor da sua glória. E cada sábado nos concede a graça de uma comunhão mais íntima com Ele, com o corpo de Cristo, renovando nossa fé e nossas forças, a fim de que sejamos uma bênção à humanidade e apressemos o retorno do nosso Redentor. Como Jesus mesmo afirmou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. Portanto, o sábado é um presente do Criador à criatura. É a inscrição do Espírito Santo no tempo. E quer você aceite, quer não, permanecerá sendo um sinal entre Deus e seus verdadeiros adoradores. Leia Ezequiel capítulo 20, versículos 12 e 20 e Apocalipse capítulo 14, versículo 7. E identificará o remanescente dos últimos dias, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. O Senhor nos convida a desfrutar de seu santo dia como um prelúdio do céu. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Oremos, amados. Pai Santo e Senhor do sábado, nós te louvamos porque cada semana o Senhor deseja nos encontrar de forma especial e renovar a nossa comunhão contigo e com nossos irmãos, para que todos os dias sejamos cheios do Espírito Santo, como povo habilitado, inteligente e conhecedor, proclamando ao mundo com a nossa vida que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que a nossa preparação para o sábado em cada semana aponte para a nossa preparação para o nosso descanso eterno, quando estivermos com nosso Salvador para sempre. Pois o Senhor, justiça nossa, também é a nossa paz. Obrigado, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, cheios do Espírito Santo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.